Boa noite, Alfredo. Vou tentar então hoje repor aqui a aula número 3, que não ficou com som. Hoje estou aqui no meu escritório, no laboratório, sem contar com a intervenção permanente e constante dos seus colegas, que são uma turma de facto muito ativa, não é? São 12 colegas que estão a fazer o curso presencialmente e de facto a solicitação é permanente, com troca de experiências, algo que não é possível fazer consigo, e por isso esta sessão vai ser gravada ao ritmo que tiver que ser, sem pressas, acompanhada pelos slides de apoio às aulas. Eu vou referindo-me a eles para o Alfredo também contextualizar a minha intervenção e espero que corra tudo pelo melhor desta forma mais artificial. Estamos precisamente na aula 3 de 28 de fevereiro de 2014 e nesta aula o grande objetivo é, por um lado, perceber o enquadramento do que é descrever um equipamento desportivo e, por outro lado, abordar as questões relativas à gestão orçamental. Muito bem. Relativamente à descrição daquilo que é o equipamento desportivo, e estou agora a focar-me no slide 24, primeiro slide da sessão. Se reparar, efetivamente, nós definimos aqui 6 aspectos fundamentais para a descrição do equipamento desportivo. Por um lado, e é desde logo o mais importante até do ponto de vista da viabilização de qualquer área de negócios, não é? Estamos agora a falar desta área de desporto, mas podíamos estar a falar de uma outra qualquer. É a primeira grande variável, aquela que refere a localização, enquadramento e acessibilidades do equipamento. É fácil nós percebermos a importância desta variável quando pensamos, por exemplo, nos grandes centros comerciais, nos fóruns. Se aí em Braga, penso que terá também bons exemplos desses e recentes, para perceber que quando eles nasceram para a cidade, não nasceu apenas o edifício, mas nasceram muitas alterações na área circundante, nomeadamente relativamente às acessibilidades. E de facto é tão importante esta variável que não é possível pensar a construção de um equipamento como esse sem salvaguardar tudo aquilo que são a rede de acessos ao mesmo, as questões do estacionamento, as questões daquilo que é a população que envolve esse mesmo equipamento. Se pensarmos no exemplo dos fóruns, dos centros comerciais, enfim, é fácil de perceber, transpomos isso para os equipamentos desportivos e, à sua escala, também se percebe a importância que tem a variável da localização, enquadramento e acessibilidades do equipamento. E, portanto, antes mesmo, e partindo agora do princípio que o grande objetivo é abrir um ginásio, não é? Não sei se será esse também o seu objetivo ou não, mas os colegas, alguns, têm essa ambição. Antes mesmo de estar a pensar nas paredes e no que é que vamos lá colocar dentro, há que pensar efetivamente na localização que o espaço que estamos a querer tem, que enquadramento é que esse espaço tem. Portanto, já vamos olhar um pouco mais para isto, mas esta é sem dúvida a primeira dimensão daquilo que é definir um equipamento desportivo. Bom, posto isto, é efetivamente entrar já naquilo que é a infraestrutura, não é? E dentro da infraestrutura consideramos 5 variáveis. A primeira são as áreas e estruturas da prática, desportiva ou não. Portanto, podemos hoje pensar num ginásio não contendo apenas a oferta desportiva. Muitas vezes vemos a oferta da massagem, a oferta da estética, a oferta de um conjunto de outras áreas que se associam à área desportiva, à oferta desportiva, para viabilizar o próprio negócio, não é? E, portanto, áreas e estruturas de prática. Depois temos uma outra dimensão que é fundamental, que é aquilo que se designa das áreas e estruturas de apoio. E consideramos áreas e estruturas de apoio aquelas que condicionam diretamente a prática desportiva. Se pensarmos naquilo que condiciona diretamente a prática desportiva, lembrando-nos, obviamente,
do exemplo mais flagrante, que são os balneários, não é? Portanto, o balneário, a existência de um balneário, a existência de um local para tomar banho, para nos vestirmos, nos despirmos, é efetivamente o expoente máximo daquilo que consideramos ser as áreas e estruturas de apoio. Portanto, quando estamos a desenhar a nossa instalação, temos que perceber quais são as áreas e estruturas de apoio que temos que considerar nessa instalação, não é? Recepção, os corredores de acesso, os espaços de arrumos, a sala dos técnicos, enfim, um conjunto de áreas que temos que efetivamente definir, não é? No manual que eu irei distribuir e que irei enviar, existe um conjunto de exemplos sobre aquilo que são as áreas e estruturas de apoio. O tópico seguinte diz respeito às áreas e estruturas complementares, e aquilo que distingue esta da anterior, ou estas das anteriores, é que as áreas e estruturas complementares não condicionam diretamente a prática desportiva, mas acrescem valor a essa mesma prática desportiva. Se dermos como exemplo, por exemplo, a bancada, vamos dizer que a bancada não condiciona a prática desportiva. Bom, diremos assim, se for uma competição desportiva no calendário federativo, claro que condicionará, mas pensando na prática desportiva regular do dia a dia, a bancada não condiciona a prática desportiva, mas digamos que é uma área de estrutura complementar, ou seja, acrescenta valor. E portanto fica aqui digamos, a barreira não não fisicamente perceptível muitas vezes entre aquilo que são as áreas e estruturas de apoio e as áreas e estruturas complementares. Segue-se depois uma dimensão que muitas vezes nós, enquanto técnicos de desporto, salvaguardamos pouco, que são as áreas e estruturas técnicas, no fundo, aquilo que é o pulmão, o coração, os rins da instalação. Estamos a falar dos depósitos de água quente, das caldeiras, enfim, dos termoacumuladores, aquilo que são as estruturas técnicas e que também precisam de espaço para as ter. Se estivermos a falar de uma piscina, então, o espaço é brutal, não é? E muitas vezes uma cave técnica chega a ocupar o dobro da área da área da própria piscina, não é? E, portanto, normalmente situada na cave, não é? A esse nível. E depois um último tópico, que são as áreas de concessão, que é precisamente aquilo que nós podemos definir como áreas a que não conhecemos o destino ou que não definimos o destino, mas que podem ser equacionadas do ponto de vista daquilo que pode ser a cedência para áreas de negócio complementares que nós nem conseguimos provavelmente prever exatamente quais é que poderão ser numa fase inicial, mas que ficam ali até como numa lógica de poder crescer, não é? Numa lógica de poder aumentar o número, a oferta que temos à nossa população. E, portanto, as áreas de concessão. Digamos que estas 6 dimensões, e estou obviamente a focar-me do ponto de vista do slide 24, repito novamente, estas 6 dimensões descrevem aquilo que é um equipamento desportivo. Depois no slide 25 encontramos então a definição um pouco mais detalhada daquilo que se considera dentro da localização, enquadramento e acessibilidades do equipamento. E portanto aí nós olhamos para a variável localização e obviamente qual é a grande preocupação da localização. Quais são as características da população que existe, qual é o enquadramento urbanístico com outras estruturas sociais, ou seja, escolas, que escolas é que existem, que centros de dia é que existem, que equipamentos é que existem do ponto de vista dos diversos serviços que a população precisa de se servir, não é? A água, a eletricidade, o gás, os bancos, enfim, um conjunto daquilo que estão todas as estruturas sociais que compõem o espaço onde nós estamos localizados. Evidentemente que a proximidade com outras instalações desportivas, não é? Sejam instalações desportivas que têm a mesma oferta que nós, os chamados concorrentes diretos, sejam outras que tendo outras ofertas, são obviamente concorrentes indiretos. Portanto, a localização aborda estas questões. Dentro da acessibilidade, é evidente que aqui estamos a falar dos 3 grandes tipos de acessibilidade. A acessibilidade através da rede de transportes públicos, não é? Como é que é possível termos, digamos assim, sabemos que grande parte ou parte do nosso público-alvo vem de transportes públicos, a paragem mais perto é
suficientemente distante para não ser convidativa para os nossos clientes, e mais, pode até ser próxima essa mesma paragem, mas, por exemplo, o último autocarro ser às 7 da tarde, não é? E eu querer ter clientes até às 9, 10 da noite e ver-me amputado dessa mesma acessibilidade, não é? Portanto, a rede de transportes públicos, muito importante, fundamental ter em consideração. Depois a rede de acessos viários, não é? Podemos ter e teremos com certeza clientes que se deslocam na sua própria viatura, e aqui é preciso ter em consideração que acessos é que esse mesmo local tem, e depois a própria rede de transportes pedestres, não é? E aqui, nestes transportes pedestres, obviamente estamos a pensar nas pessoas que se deslocam a pé, e perceber que condições de segurança na proximidade é que existem para que essas mesmas pessoas se desloquem à minha instalação. Depois aparece-nos a dimensão parques de estacionamento, e aqui é obviamente que os parques de estacionamento são fundamentais, não é? Voltando ao exemplo dos grandes centros comerciais, os fóruns, nenhum deles se constrói sem um bom parque de estacionamento. É evidente que hoje sabemos que parques de estacionamento, estando nós muito reféns da deslocação por automóvel próprio, é uma variável fundamental, não é? Portanto, a questão dos parques de estacionamento, sejam eles construídos ou não havendo essa possibilidade, perceber se na área circundante à própria instalação desportiva existe ou não existe essa oferta, não é? As pessoas podem estacionar próximo ou não. E, portanto, nós aqui em Lisboa, por exemplo, o Cefada está localizado numa zona em que obviamente existe parques de estacionamento suficientemente interessantes para que não tenha que existir um estacionamento próprio para os nossos alunos. Seria desconfortável que os nossos alunos viessem fazer um curso à noite, não é? Como é este, não é? Às sextas-feiras, às 7 da tarde, e não conseguissem estacionar, ou não é? Não tivessem zona para estacionar. E, portanto, é de facto uma dimensão importante. Depois, um último aspecto é a questão da fluidez do tráfego externo. Não conheço Braga, não sei se em Braga esta questão faz sentido ou não, mas é evidente que, imaginando que uma instalação possa estar situada numa via em que está dependente, não é, daqueles picos de intensidade de tráfego manhã ao final da tarde, e isso condiciona muito, por exemplo, a gestão dos horários, não é? A gestão das aulas, a gestão da oferta desportiva. Eu recordo-me sempre de uma experiência que tive aqui há uns anos atrás, quando geria um Health Club que estava situado na margem de uma grande via de acesso, mas essa via de acesso, sendo obviamente um bom recurso de acessibilidade para quem se deslocava para a instalação, gozava de outro problema, que era uma via de acesso que entupia nas horas de ponta, e portanto isso criava ali muitos constrangimentos em termos de gestão. Portanto, digamos que volto a destacar a grande importância que esta variável localização, enquadramento e cidades do equipamento, neste caso slide 25, tem para o sucesso de tudo aquilo que vamos fazer a seguir, não é? E a seguir é olhar já para a infraestrutura que temos e como é que a desenhamos. Isso são as outras variáveis que eu descrevi. Para que exista, digamos assim, alguns critérios, algumas lógicas relativas a essa parte essa dimensão da localização, do enquadramento, no slide 26 existe uma tabela muito interessante que fala-nos daquilo que é a irradiação dos equipamentos esportivos. Ou seja, no fundo dizer assim, bom, sabendo nós que estamos localizados neste ponto, é aceitável que as pessoas se desloquem até nós, até que distância, não é? No fundo, esta questão é sempre uma questão importante para nós, não é? O que se chama a área de irradiação. E esta tabela apresenta-nos aqui algumas pistas sobre essas mesmas áreas de irradiação, dando conta que, por exemplo, para eu construir um ginásio que tenha uma dimensão mínima de 450 metros quadrados, bom, o que é que isso implicará? Implicará que eu deva ter
uma população base circundante de cerca de 5.000 pessoas. Bom, mas circundante, o que é isso de circundante? Qual é o critério de irradiação? E então percebemos que há aqui uma pista importante, dando conta que a irradiação será de 2 a 4 km a pé ou 15 a 30 minutos em transporte público. O mesmo será dizer que é expectável que essas 5.000 pessoas possam ser consideradas potenciais clientes da minha instalação se elas tiverem 2 a 4 km a pé ou 15 a 30 minutos de transporte público. Já se eu quiser construir um ginásio de dimensões superiores, a casa dos 1.100, 1.500 metros quadrados, a população base aumenta de 5 para 15.000. Temos a mesma leitura para a piscina, que eu me escusarei de repetir, e dava-lhe uma imagem, não é? Uma imagem que é nós no Google Maps colocarmos uma sinalização relativamente à nossa instalação desportiva e depois descrever ali um raio de 2 a 4 km, não é? Com um compasso, não é? Fazer ali um círculo que descrevesse este raio e automaticamente o Google Maps devolvia-nos qual é que seria a população que estava situada dentro desse raio. Esta é a imagem mais interessante que lhe consigo dar para perceber a importância que tem esta irradiação para o sucesso da nossa atividade. Depois, aqui recordo-me perfeitamente que aqui houve uma certa discussão interessante com os colegas da turma, porque o que é que eu fiz? Eu apresentei precisamente esse exemplo do que é que seria a localização da nossa instalação, mas é muito fácil de perceber que se nós não estivermos sozinhos, ou seja, se na proximidade existirem outras infraestruturas desportivas, também elas têm radiação, ou seja, estamos aqui no fundo quase a imaginar aquelas circunferências que têm áreas que se sobrepõem umas às outras e que no fundo é aquilo que se chama a discussão da cota de mercado, não é? Ou seja, se alguém está equidistante do meu ginásio e também do ginásio que fica situado na rua de baixo, é evidente que, optando por ir a um ginásio, essa pessoa optará por ir a um ou por ir a outro, consoante, enfim, aquilo que é a sua própria avaliação daquele que melhor satisfaz as suas necessidades. E, portanto, foi muito interessante. Nós na aula tivemos aqui, no fundo, a brincar um pouco com estes conceitos, com estes exemplos, e eu penso que com esta imagem também lhe terei conseguido fazer chegar um pouco essa lógica do que é nós no Google Maps desenharmos nós e depois desenharmos os concorrentes, não é? E vermos aquelas zonas de convergência em que nós e os nossos concorrentes disputamos a mesma cota de mercado. Portanto, é isso que no fundo dá a complexidade da irradiação de cada um dos espaços. Avançando, entramos depois naquilo que é a gestão orçamental, não é? Gestão orçamental que no slide 27 apresenta-nos aqui alguns itens de análise e vamos então abordar aqui aquilo que são esses mesmos itens de análise, sabendo que a gestão orçamental é desde logo uma questão que se deve colocar como um instrumento e não um fim, não é? Portanto, a gestão orçamental não é um fim, é um instrumento daquilo que eu quero fazer, daquilo que é a minha definição de objetivos, daquilo que é o meu programa de atividades e, portanto, a gestão orçamental aparece como um instrumento que me dá a dimensão disso mesmo que eu quero fazer e, portanto, é importante ter essa noção. Antes mesmo de falarmos de gestão orçamental, o mais importante é ainda perceber que essa dimensão orçamental é, obviamente, condicionada desde logo por sabermos de que gestão é que estamos a falar. E no slide 28, essa mesma gestão coloca-nos aqui perante logo três grandes, vamos lhe chamar, tipos de gestão, não é? Aquilo que é a gestão pública, não é? Da administração pública, muito, obviamente, preocupada com as questões da minimização de custos, do equilíbrio dos custos de exploração, enfim, muito preocupada, ou deveria estar muito preocupada com isto. É suposto que a gestão pública não
considere no seu léxico a palavra lucro, não faz sentido, mas também seria suposto que não considerasse a palavra prejuízo, não é? Porque essa mesma gestão pública, ao ter prejuízo, significa que cada um de nós contribuintes terá que repor esse mesmo prejuízo e, portanto, a dimensão, digamos, mais importante numa gestão pública seria que nós conseguíssemos olhar para um exercício de exploração, nomeadamente de uma instalação desportiva, e víssemos o equilíbrio de exploração, não é? Ou seja, não havia lucro, mas também não haveria prejuízo, e, portanto, normalmente a gestão pública está muito assente naquilo que é o break-even point de exploração, ou seja, o equilíbrio dos resultados de exploração. Por outro lado, temos a gestão privada, não é? Aquilo que é a sociedade civil a querer, obviamente, desempenhar o seu papel promovendo serviços com valor para a população, e é aqui, obviamente, que muda de figura, porque nós, enquanto sociedade civil, não é? E eu não sei qual é exatamente a situação do Alfredo, mas, enfim, a minha experiência, fui empresário aos 22 anos, é evidente que aqui já não podia estar aqui a pensar em minimizações de custos. Aqui tinha que perceber, efetivamente, que o meu grande objetivo era ter o maior sucesso possível na minha atividade profissional. O maior sucesso possível significaria, obviamente, ter lucro, não é? Naquilo que faria, naquilo que era a minha atividade profissional, e ainda mais se eu tinha investimento inicial, estes resultados positivos tinham ainda que fazer com que eu recuperasse o investimento que fiz e que fosse capaz ainda de ter mais valias, não é? No futuro. E, portanto, a gestão privada obedece a outro tipo de regras, e essas mesmas regras estão normalmente associadas àquilo que são os modelos de rentabilidade do negócio, não é? Depois temos um terceiro tipo de gestão, que é uma gestão muito utilizado, por exemplo, em alguns pontos do país, por exemplo, em algumas cidades do interior do país, em que, por exemplo, alguns equipamentos são detidos pela administração pública, veja, por exemplo, câmaras municipais, e essas mesmas câmaras municipais que entendem não ter vocação para gerir esses equipamentos esportivos, acordam com clubes, nomeadamente da cidade, clubes expressivos, clubes importantes da cidade, ou até mesmo empresas, mas normalmente são clubes, a gestão de parte ou da totalidade desse mesmo equipamento esportivo. Não é difícil de encontrar exemplos em que algumas despesas são suportadas pelas câmaras municipais, mas depois a própria atividade é gerida pelos clubes desportivos. Portanto, digamos que é um modelo de gestão mista, não é? No slide 29, olhamos então, quando há bocadinho falava de que a gestão orçamental era um instrumento, estava obviamente a referir-me já a pensar neste slide 29. E neste slide 29 nós olhamos para o orçamento como o terceiro passo de um ciclo que começa na definição de objetivos. Ou seja, é muito importante que se perceba que a gestão orçamental vai dar corpo àquilo que eu quero fazer. E por isso, se eu quero fazer, significa que eu tenho que ter objetivos de número de clientes, de tipologia de clientes, daquilo que os clientes irão pagar no meu ginásio, no nosso clube. Depois, esses objetivos têm que se consubstanciar em planos de ação. Como é que eu vou chegar às pessoas? Não é? Como é que eu capto as pessoas? Quais são as estratégias de fidelização das pessoas? Como é que eu capto entidades? Como é que eu estabeleço parcerias com entidades? Enfim, tudo aquilo que é o plano de ação que me permite atingir esses objetivos, e tudo isto depois, obviamente, que tem que ser orçamentado. Orçamentado do ponto de vista da receita e orçamentado do ponto de vista da despesa. E o quadro que se segue ao orçamento é um quadro que nos obriga a fazer aqui uma reflexão. E aqui também devo dizer que tivemos aqui uns bons 20, 30 minutos a conversar sobre este quadro, dando alguns exemplos para se perceber bem o que é que significa isto da receita e da despesa. Se nós olharmos para a parte central do quadro, ela remete-nos para um conceito de receita e da despesa. Mas depois, quando olhamos para o plano superior, já vemos outros conceitos. O conceito de custos e o conceito de proveitos, e quando olhamos para a parte inferior vemos outros conceitos, o conceito de pagamentos e o conceito de recebimentos. Então, mas
o que é que se passa, porquê esta divisão. De facto, há que perceber que quando falamos de receita e de despesa, estamos a falar de uma coisa suficientemente lata para nos questionarmos de que tipo de receita ou de despesa é que estamos a falar. Ou seja, se nós estivermos a falar naquilo que se chama o plano económico é o plano dos compromissos. No fundo é dizer assim, é uma despesa que eu assumo que tenho e é uma receita que eu assumo que tenho. É o plano dos compromissos. Ou seja, o que é uma despesa que eu assumo que tenho? É um custo. E o que é uma receita que eu assumo que irei ter? É um proveito. E se nós pensarmos muitas vezes que há empresas economicamente viáveis, mas financeiramente falidas, é fácil de perceber isso. Veja-se, por exemplo, a relação que existe entre a administração pública e muitas empresas. É fácil de percebermos, e estou certo que o Alfredo também conhecerá essa realidade, que a administração pública, na sua generalidade, deve muito dinheiro a muitas empresas. Não é? Ou seja, nomeadamente naquilo que foi obra construída pela administração pública, as empresas fizeram a obra e muitas delas estão para receber, não nos 60 dias que era suposto e que está definido que isso aconteça, mas sabemos, por exemplo, que há câmaras municipais que demoram mais de um ano a pagar, não é? Portanto, em vez de ser 60, estamos a falar mais de 360 dias. E, portanto, muitas empresas são economicamente viáveis porque têm para receber, têm proveitos para receber que são suficientes para viabilizar a sua atividade, mas financeiramente estão falidas, porque também elas, para fazer essas obras, têm que contrair despesa, têm que pagar aos seus funcionários, têm que comprar matéria-prima e, ao não terem recebimentos, vão obviamente estar em condições muito débeis para fazer face aos seus pagamentos. E é aí que nós olhamos para a parte de baixo do quadro, que é o plano financeiro, que é efetivamente o plano das transações. Ou seja, receitas em que existem transações são recebimentos e despesas em que existem transações são pagamentos. No fundo, quando o custo passa a uma transação efetiva, ele gera um pagamento. Quando um proveito passa a um recebimento efetivo, ele gera uma receita. E no fundo é esta a lógica e a diferença entre plano económico e plano financeiro. Repito, plano económico, o plano dos compromissos, plano financeiro, o plano das transações. E portanto é muito importante que, quando fazemos um orçamento para a nossa instalação, se nós tivermos um relacionamento que vai para além daquilo que é pagamentos e recebimentos, muito simples, perceber, imagine-se que temos os nossos clientes individuais que estão situados na lógica dos pagamentos e recebimentos, ou seja, no fundo, estão situados na lógica dos recebimentos para nós. Não é? Eles utilizam e pagam. Mas ao mesmo tempo podemos ter clientes de empresa. Podemos ter outro tipo de clientes, entidades, não é? Que estabelecem connosco determinados acordos de pagamento mensal ao dia 15 ou 20 do mês seguinte, e que, se não fizerem face a esse pagamento, e muitas vezes isso acontece, não é? Atrasam, nós estamos perante um proveito que ainda não gerou recebimento, e se esse proveito for suficientemente forte ou significativo, pode, obviamente, afetar o meu plano de tesouraria, o meu plano financeiro, e pode criar-me dificuldades, não é? E, portanto, eu vivi esta realidade de perto, enquanto empresário. De facto, é aquilo que nós dizíamos, temos muito dinheiro por fora, não é? Muito dinheiro por fora para receber, mas não o vemos, não é? E o facto de não o vemos, isso coloca-nos perante uma grande dificuldade, porque não vamos dizer aos nossos funcionários, olhem, eu pago-vos não mensalmente, mas quando pagarem a empresa, nós pagamos também os vossos vencimentos, não é? Não é aceitável e, portanto, é uma situação que é, enfim, pragmática, não é? É muito pragmática perceber a relevância desta situação. Como disse, nós fizemos aqui uma discussão muito interessante com todos os colegas do curso, e foi dando exemplos de cada um e percebendo
o que é que estávamos a falar, que essa discussão se tornou interessante. Nós não o podemos fazer neste esquema, só vamos avançar. No slide seguinte, iremos ainda abordar aqui alguns conceitos, que aliás são apresentados na própria slide 29, e esses conceitos, enfim, não querendo massacrar muito com questões teóricas, vamos apenas aqui dar um cheirinho, até porque eles aparecem no slide 30, e esses conceitos são o quê? Bom, por um lado, a amortização, não é? O que é a amortização? Bom, nós, quando pensamos em amortizações, temos que perceber que nem tudo é amortizável, ou seja, existe um código de imobilizado que suporta aquilo que são as amortizações. Vejamos, por exemplo, vou comprar para o meu ginásio, vou comprar, portanto, colchões, aqueles para as aulas de grupo. Bom, há que perceber se os colchões são bem amortizáveis. Provavelmente não serão. Bom, mas se em vez de eu estar a falar de colchões, se eu estiver a comprar um equipamento como de cardio, por exemplo, não é? Um ergómetro, não é? Bom, provavelmente esse equipamento será amortizável, não é? Ou seja, há regras relativamente ao imobilizado e há regras relativamente às amortizações. E é isso que é importante perceber. Eu, não sendo contabilista, nem o Alfredo, nem nenhum dos colegas o pretendem ser, é importante pelo menos saber que isto existe, porque na discussão que iremos ter com o nosso contabilista há que perceber estas coisas. E, portanto, a amortização consiste na diminuição do valor do imobilizado à medida que este envelhece. Bom, mas em primeiro lugar é preciso saber se este bem que estamos a adquirir é um bem que é amortizável, não é? Ou seja, que faz parte desse código de imobilizado. Depois, o conceito de investimento. Bom, o conceito de investimento é muito premente para nós, porque efetivamente normalmente nenhum negócio consegue lançar-se sem haver investimento, não é? Investimento na aquisição do imóvel, investimento nas obras que é preciso realizar e nos equipamentos que é preciso comprar para que a instalação arranque. Enfim, este conceito de investimento é premente para todos nós e podemos dizer que é um sacrifício que nós hoje fazemos, não é? Para ter a esperança e na expectativa de o recuperarmos no futuro, e para além de o recuperarmos, ele ser tão significativo que até nos permite criar mais valias. No fundo é isso que estamos a falar quando falamos em investimentos, não é? Quando estamos a olhar para uma coisa e dizemos assim, epá, isso é muito caro, normalmente significa que não será um investimento, será um custo. Não é esse o conceito de investimento. O conceito de investimento é um sacrifício que eu sei que faço hoje, porque a minha expectativa é de recuperá-lo e criar mais valias com esse mesmo investimento. Está bem? Portanto, investimento. Depois terei custos, não é? Custos. Custos são encargos decorrentes da atividade da organização. Quando eu faço o meu orçamento, eu faço uma previsão de custos, ou seja, compromissos de pagamento que eu tenho, tal como farei uma previsão de proveitos, que são os benefícios que decorrem da atividade da organização. Reparem que eu agora estou aqui a falar de custos e proveitos. Porquê? Porque eu estou a orçamentar e, portanto, se eu estou a orçamentar, estou no plano económico, estou a falar de custos e estou a falar de proveitos. É evidente que depois é a gestão do dia-a-dia do meu orçamento, não é? Que me vai falar daquilo que vem a seguir, que são os fluxos financeiros, as receitas e as despesas que eu vou tendo mensalmente, diariamente, que respondem à entrada e saída efetiva de dinheiro, vamos dizer desta forma. E, portanto, a gestão diária do orçamento já é uma gestão feita no âmbito daquilo que são os fluxos financeiros, tendo por base, obviamente, aquilo que são os custos e proveitos do meu exercício. E, portanto, fluxos económicos, proveitos e custos, tal como já dissemos, portanto não irei repetir-me, é a diferença. Prosseguindo para o slide 31, entramos na abordagem daquilo que se chama os custos fixos. O que é que são custos fixos? Ora, se nós pensarmos no nosso ginásio, na nossa Health Club, há custos que nós, independentemente do nível de atividade, temos que suportar. Vejamos, por exemplo, a recepção. A partir do momento em que definimos um horário de funcionamento
para o nosso complexo, para o nosso equipamento esportivo, bom, tínhamos 50, 100 pessoas, 500 pessoas, não é? 500 clientes, esse custo é um custo fixo, não varia. Não é? É evidente que eu posso dizer, bom, mas eu posso diminuir o horário de funcionamento, com certeza, mas isso já estamos a alterar a dimensão do custo. Mas ele, por si só, é fixo, independentemente do nível de atividade. Tenha eu mais ou menos clientes. Mais, ele até também pode ser aumentado e não diminuído, caso a dimensão da atividade que eu tenha seja suficiente para criar necessidade de um aumento de custo. Deixei de ter apenas uma pessoa na recepção e passo a ter duas, porque há necessidade de ter duas. Não é? Portanto, custos fixos são custos que não têm a ver com a atividade da instalação, propriamente ou diretamente, mas têm que existir para fazer face a essa mesma atividade. É evidente que há sempre uma barreira impossível quase de definir, e quase todos os custos não são puros do ponto de vista fixo. Também tem uma componente variável. Ou seja, e é isso que aparece a seguir, há custos fixos, também há custos variáveis. Mas os custos variáveis, por definição, são aqueles que dependem diretamente da atividade. É muito fácil de perceber isto. Um técnico de uma determinada atividade é um custo variável dessa atividade. Ou seja, se eu tiver 10 aulas de natação, eu preciso dele 10 horas. Se eu precisar de criar novas aulas porque tenho pessoas em lista de espera e criar mais 5 aulas, eu passo a ter que o contratar mais 5 horas. E, portanto, digamos que o custo variável é um custo que está associado à dimensão atividade. Vejamos, por exemplo, um caso de um custo típico que tem uma componente fixa e uma componente variável, o gás. Ora, se eu tiver numa piscina, há uma componente do gás que é um custo fixo, que é a componente do aquecimento da água. Eu tenho sempre aquele custo, porque eu, para manter a água àquela temperatura, eu tenho que gastar gás, mas depois eu tenho o gás que é gasto pelo número de banhos do número de clientes que eu tenho. E aí já estamos a falar da dimensão variável. Portanto, grande parte dos custos tem esta estrutura. Uma componente fixa e uma componente variável. Depois temos custos que têm ou uma predominante componente fixa ou uma predominante componente variável. Depois há aquilo que podemos chamar custos diretos. Ou seja, o que é um custo direto? Bom, um custo direto é um custo que nós podemos, de facto, de forma indiscutível, imputar a um determinado produto ou serviço. Voltamos ao exemplo do técnico. O técnico é um custo direto da atividade que leciona. Mas se pensarmos, também no exemplo que demos, de quem está na recepção, será um custo direto dessa atividade? Não, é um custo indireto. Por isso é que aparecem a seguir os custos indiretos. É um custo indireto porque quem está na recepção está ali para servir os clientes daquela atividade, mas também de todas as outras. E, portanto, quando eu digo quais são os custos diretos da atividade de Pilates? Bom, custo direto serão os equipamentos que eu adquiri para aquela atividade, será o técnico, poderão haver ainda outros custos, mas depois há custos que são indiretos. A água, a eletricidade do estúdio, a recepção, a limpeza, são custos indiretos. Alguns deles também podemos dizer que com uma percentagem de custos diretos. Ora bem, a luz. Eu posso dizer que se aquela sala tem uma despesa de luz de 50 euros por mês, sabendo nós que 50% do tempo é ocupada por aulas de Pilates, então também será fácil de dizer que, bom, são cerca de 25 euros de custos diretos da eletricidade para o Pilates. E, portanto, também aqui não há uma barreira física intransponível entre custos diretos e indiretos, é preciso perceber bem do que é que estamos a referenciar. Depois, entramos no slide 32, naquilo que é a definição do lucro. O que é o lucro, não é? Bom, não é preciso dar grandes
não é preciso dar grandes definições de lucro, todos nós temos a noção do que é o lucro, a diferença positiva entre proveitos e custos, e o break-even point, que é o conceito que nós abordamos a seguir, que é um conceito muito importante, porque no fundo é o ponto de equilíbrio de exploração, ou seja, o ponto em que as despesas igualam as receitas, ou em que as receitas igualam as despesas. Normalmente, o break-even point significa que, estando nós a trabalhar a um determinado nível de despesa, as receitas hoje em dia são suficientes para cobrir esse nível de despesa, coisa que não eram, por exemplo, o mês passado, há 2 meses, há 3 meses. Isto simboliza muito o arranque do negócio, não é? Normalmente deficitário, e por isso, com um determinado nível de despesa e cuja receita ainda não permite igualar esse nível de despesa, e à medida que a atividade vai evoluindo, haverá um ponto em que nós atingimos o break-even point, que é precisamente o ponto do equilíbrio de exploração. E, portanto, break-even point. Depois, o chamado payback é a noção da recuperação do investimento. Muitas vezes também vemos, não é exatamente a mesma coisa, mas, enfim, são conceitos suficientemente próximos, que é o ROI, Return of Investment, portanto, retorno do investimento, portanto, payback, recuperação do investimento. Passamos ao slide 33 e no slide 33 temos uma definição básica e elementar do orçamento, que é uma estimativa de receitas e despesas. Falamos em receitas e despesas, já sabemos que estamos aqui sempre a perguntar, mas é no plano económico ou é no plano financeiro? Pronto, receitas e despesas. Num determinado período de tempo é o conceito de orçamento. Mas é importante dizer aqui que o orçamento é uma estimativa, ou seja, quando nós estamos a trabalhar no dia-a-dia e fazemos contas, vamos chamar em linguagem corrente àquilo que gastamos e àquilo que recebemos, não estamos a trabalhar ao nível do orçamento, estamos a trabalhar ao nível da demonstração de resultados, que são os resultados de exploração. A lógica do orçamento é a lógica da estimativa, da previsão, e é isso que é de facto importante eu saber fazer, é como é que eu equaciono a estrutura de custos e a estrutura de proveitos que eu vou ter. Isso de facto é que é o exercício orçamental. Do ponto de vista dos tipos de orçamento, estou no slide 33. Bom, há aqui do ponto de vista teórico chamado 2 tipos de orçamento. Um orçamento por rúbrica, não é? Em que nós vamos orçamentando aquilo que é a estrutura de cada um dos objetivos ou dos planos de ação que temos, e depois vemos no fim quanto é que dá. Ou então vamos dizer que existe um orçamento de base zero, ou seja, no fundo nós temos um determinado valor e depois cada um de nós, ou seja, vamos lá dizer antes assim, existe depois um conjunto de projetos que têm que ser equacionados e em função da priorização dele orçamentamos mais ou menos cada um desses mesmos projetos. Bom, isto é muito teórico, fica apenas a referência relativamente a isto. Entramos depois no slide 34 naquilo que é interessante perceber, que as regras orçamentais têm isso mesmo, regras, ou seja, o orçamento é algo que, por exemplo, quando olhamos para muitas notícias que ouvimos na comunicação social sobre o orçamento de Estado, o orçamento geral do Estado, e ouvimos muitas vezes estas palavras de uma alteração orçamental, ainda agora a aprovar o orçamento já há uma alteração orçamental. Bom, então é no fundo isto que lhe proponho agora fazermos uma pequena reflexão sobre as 5 fases do orçamento. A fase da preparação, não é? Que corresponde à fase em que nós estamos a fazer aquilo que é mesmo a orçamentação, não é? Ou seja, o que é que queremos fazer, não é? Que objetivos, que atividades é que queremos desenvolver, e então aparece de facto o plano de atividades que explicita os projetos e por isso, como os explicita, orçamenta-os. No fundo é a fase da preparação. Esse orçamento tem que ser apresentado, não é? Ao administrador da empresa, ao presidente da Câmara, enfim, quem prepara normalmente não é quem autoriza, não é? Ou quem decide, há uma apresentação. Essa apresentação, no fundo, é no sentido de ele poder ser ou não
aceite por quem decide, de que se traduz num bom orçamento para a empresa, num bom orçamento para o órgão da administração pública, com os casos que estamos a falar. Normalmente não é aceite à primeira, ou pode não ser, porque há no mínimo um processo de discussão que leva à aprovação, não é? Portanto, no fundo é um processo, não é apenas numérico, não é? É um processo em que se discutem as atividades que se querem desenvolver, os projetos que se querem desenvolver e, portanto, há uma certa discussão até à adoção. Depois, é evidente que se ele se executa, se ele se adota, não é? Se ele se decide, muito bem, este é o orçamento que queremos. Depois isso implica que ao nível da execução existam processos de controle sobre esse mesmo orçamento, e aí sim pode ser um controle mensal de receitas e despesas de exploração, para perceber se a previsão que foi feita está a corresponder à verdade ou não. Isto é que é fundamental, não é? É se previmos, depois vamos verificar se essa previsão corresponde efetivamente à realidade. E é aí que se dão dois tipos de instrumentos orçamentais. Por um lado, aquilo que se chama a revisão orçamental. O que é uma revisão orçamental? É quando não há um aumento global da despesa, apenas um reequilíbrio entre rubricas. Vejamos, por exemplo, nós percebemos que, do ponto de vista da captação de clientes, o plano de marketing que definimos correu muito bem, correu de tal forma bem que aquele valor mensal que tínhamos previsto começa a verificar-se que é excessivo, não é preciso tanto. Por outro lado, crescemos tanto em número de clientes que se torna evidente que temos que aumentar o número de equipamentos de cardio. Então nós podemos fazer uma alteração orçamental. Podemos dizer que, em vez de prever tanto para os meios de promoção e publicidade, se calhar vamos desviar, entre aspas, algum desse valor para a rubrica de aquisição de equipamentos para fazer face a estas necessidades. Globalmente o orçamento não aumenta, apenas houve ali um ajustamento de rubricas. Por outro lado, há o conceito de alteração orçamental, e a alteração orçamental é quando chegamos à conclusão que os valores que previmos são claramente insuficientes, e ao serem insuficientes implicam um aumento da dotação, não é? No exemplo anterior, significava chegar à conclusão que, bom, o nosso plano de marketing não está a criar-nos os resultados que estávamos à espera, temos que aumentar, ser mais agressivos, temos que ser mais incisivos, e normalmente isso significa mais despesa, não é? Ou mais folhetos, ou mais anúncios na televisão, ou mais eventos na rua, enfim, aquilo que for, para promover mais, digamos assim, a nossa instalação. E isso significaria, não diminuindo despesa noutras rubricas, uma alteração orçamental. Depois temos uma quinta fase, que é a chamada fase da pós-execução, que é a fase do apuramento e da demonstração do resultado, em que se utilizam diversos instrumentos contabilísticos, nomeadamente a demonstração dos resultados, o balanço e o balancete, não é? Estamos aqui a falar de uma lógica muito contabilística, mas que, ao nível da demonstração de resultados, e é assim que eu gosto de trabalhar e que eu trabalho, eu não tenho uma demonstração de resultados contabilística, até porque senão não tinha qualquer espécie de gestão orçamental, porque normalmente a contabilidade dá-nos a informação a posteriori e nunca vem dentro daquilo que são as horas que nós gostamos de ter, não é? É pela própria transação de faturas que normalmente inviabilizam nós termos uma gestão orçamental ao nível da contabilidade que nos ajude muito do ponto de vista da gestão do dia-a-dia. E, portanto, há que desenvolver mecanismos de demonstração de resultados que sejam autónomos, mesmo que com algum nível de risco ou de erro. Iremos também trabalhar isto, obviamente. Depois entramos no slide 35, naquilo que são... enfim, não irei perder aqui muito tempo, é apenas a enumeração das diversas rúbricas de receita e proveitos que nós podemos ter na nossa instalação desportiva. E aqui prendo-me apenas com um exemplo que foi muito interessante, que foi dado ao nível da sessão, que tem a ver com o penúltimo aspecto que está referido, que tem a ver com o naming, ou seja, o nome da instalação.
É ainda pouco habitual nós olharmos para os ginásios e que, em vez de dizer estúdio 1, estúdio 2, estúdio 3, dizer estúdio Coca-Cola ou estúdio, sei lá, uma Água das Pedras, estúdio de uma qualquer marca, que muitas vezes podia ser uma marca até local, não é? Uma marca que faça sentido no ambiente local onde estamos. Não estamos a pensar em marcas globais, até porque pensamos que as marcas globais só se associam normalmente também a negócios globais. Veja-se, por exemplo, aquilo que são hoje as bancadas do Estádio da Luz, e não apenas do Estádio da Luz, não é? Já não existe a bancada Norte, a bancada Sul, mas existe a bancada Sagres, não é? A bancada Coca-Cola, e é isso que no fundo hoje significa o naming, a possibilidade de nós associarmos patrocínios aos espaços que nós detemos nas nossas instalações. É uma fonte de negócio interessante por explorar e que pode significar de facto mais-valias. Tudo o resto são as rúbricas de receitas e proveitos que nós equacionamos e, portanto, vou-me privar de as enumerar, estão bem demonstradas, não vale a pena fazer grandes referências sobre isso. Por outro lado, também as rúbricas de despesa, que, quanto mais não seja, se fosse ao quilo, podíamos ver que correspondem quase ao dobro das rúbricas de receita que nós equacionámos no quadro anterior. É evidente que as despesas ou os custos de exploração têm um conjunto de aspectos que decorrem na própria atividade, não é? Se estamos a falar de piscinas, teremos com certeza despesas com análises bacteriológicas à água. Se estivermos a falar de ginásio, já não teremos, mas portanto, digamos que temos aqui as rúbricas de despesa todas e de custos que nós consideramos ao nível da gestão da nossa instalação desportiva. O que é que importava referir aqui? É que quando nós olhamos para o slide 37, era um pouco para refletirmos uma atividade que, enfim, lhe poderia propor, que era refletir um pouco sobre a estrutura de custos que a instalação tem e pensar uma a uma o que é que são custos diretos e o que é que são custos indiretos. Por outro lado, uma a uma, o que é que são custos variáveis e o que é que são custos fixos. E depois olharmos para a demonstração de resultados. E quando olhamos para a demonstração de resultados, slide 38, vemos, digamos assim, aparecer a lógica da demonstração de resultados. Numa primeira parte, de cima para baixo, os proveitos e os custos de exploração. Depois, quando nós, aos proveitos e custos de exploração, somamos as amortizações do investimento inicial da instalação, caso tenha havido, mais as amortizações do apetrechamento. O que é apetrechamento? São os equipamentos que nós compramos para que a instalação funcione, caso tenha havido. Vamos obter os resultados operacionais de gestão, ou seja, no fundo, os proveitos operacionais menos os custos operacionais dão resultados operacionais de gestão. Se existirem participações do Estado, da Câmara Municipal, subsídios, etc., e juros de financiamento, eles devem aparecer depois, e é esse somatório vamos obter os resultados antes de impostos e o imposto sobre o rendimento, que, como o Alfredo sabe, ainda, digamos, o imposto normal, o IRC, se situa na casa dos 25%. Depois aparece então o resultado líquido de exploração. Digamos que esta foi, numa hora, um pouco menos do que uma hora, a súmula daquilo que foi a terceira sessão de trabalho, a terceira sessão do curso, e o desafio que eu lhe deixava para poder efetivamente tirar algum proveito mais pragmático, tal como os colegas tiram pelo facto de estarem a assistir presencialmente às sessões, era o desafio do Alfredo poder agora, de uma forma teórica, fazer um exercício daquilo que são os custos e proveitos de exploração por contraponto daquilo que são as receitas e as despesas de exploração. Ou seja, encontrar 3 exemplos, vamos colocar assim desta forma, e depois poderá dar-me até feedback por e-mail. 3 exemplos nos slides
eu estou aqui a reposicionar-me nos slides 35 e 36, 3 exemplos que façam sentido a nossa preocupação relativamente a proveitos por contraponto dos recebimentos e a custos por contraponto dos pagamentos. Um exemplo. Um proveito que faz sentido equacionar à luz dos recebimentos. Eu até dei há bocado o exemplo. A parceria que eu vou estabelecer com os supermercados Pingo Doce. Vou fazer um acordo com os supermercados Pingo Doce em que os funcionários dos supermercados Pingo Doce utilizam a minha instalação. Porquê que eu vou colocar este aspecto como particular e da minha preocupação? Porque é um acordo ainda com alguma dimensão, imaginando-se, estaríamos a falar de um acordo que significasse um peso importante ao nível da receita, mas que as pessoas não pagavam individualmente, não é? Portanto, era um acordo que eu faria no sentido da empresa pagar-me mensalmente, ou seja, havia ali uma fatia importante da minha receita, que era um proveito que poderia originar efetivamente um recebimento mensal ou não. Do ponto de vista dos custos, bom, um custo que será sempre um pagamento são os salários dos meus funcionários. Farei questão, e nós sabemos que há empresas que, ou por opção, ou porque incapacidade não o cumprem, farei questão que os vencimentos dos meus funcionários sejam efetivamente sempre pagos a tempo e horas. Bom, imaginando-se que eles significam 10 mil euros por mês, significa que todos os meses eu terei que ter receita suficiente para cobrir esses 10 mil euros por mês. E, portanto, é um pagamento que eu nunca assumo como custo, será sempre um pagamento. É evidente que é custo, do ponto de vista orçamental, quando é o orçamento é um custo, mas que eu mensalmente traduzo esse custo num pagamento efetivo. Significa que eu terei que ter receita suficiente para efetivamente pagar 10 mil euros por mês em salários. Eu pedi ao Eduardo, ou ao Alfredo, desculpa Alfredo, isto é o cansaço, isto de dar aulas assim é mais complicado do que o normal. Estamos aqui sentados. E ao Alfredo que, para além destes exemplos, tentasse encontrar mais 2 ou 3 exemplos em que se torne sensível olhar para a dimensão proveitos versus recebimentos e custos versus pagamentos. Alfredo, espero que esta sessão chegue nas melhores condições, que tenha sido proveitoso esta gravação para o elucidar sobre esta terceira sessão do curso. Despeço-me, uma boa noite para si e fico depois então a aguardar o seu feedback. Obrigado, boa noite.